Já. Boa noite, pessoal! Estamos aqui novamente com mais um momento de conversa enquanto a vela queima. E hoje nós vamos ter aí um momento super especial com o nosso irmão Iago, e que é juremeiro, é psicólogo, e ele vai trazer aqui um pouquinho sobre o universo aí da Jurema Sagrada, para a gente conhecer aí um pouquinho dessa religião, né, irmão? Tão maravilhosa, tão rica e tão pouco explorada, né? Que tanta gente tem dúvida. Então eu vou dar a palavra hoje e vou já agradecer, meu irmão. Muito obrigado por você estar nos abrilhantando hoje com o universo da Jurema Sagrada. Fiquem agora com o nosso irmão Iago. Perfeito, minha irmã. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Catimbó Jurema, né? É, e a ideia é a gente poder fazer uma breve introdução. E não há tempo hábil, né, para a gente conseguir tratar sobre todas as questões, até porque a Jurema é um universo muito vasto, né? E já começando sobre Jurema, talvez a primeira pergunta que fica é o que é Jurema, né? A Jurema é um reino, a Jurema é uma planta, a Jurema é uma religião, a Jurema é um espírito. Então, a Jurema é uma bebida, né? Então a gente tem muitos significados para esse nome, né? Jurema. Alguns vão traduzir Jurema como planta de espinhos fedorentos, né? Ou também bebida enfeitiçada, né? Vai depender do sujeito que traduz. E a Jurema é uma religião que surge, na verdade, da prática indígena, né? Dos indígenas daqui do Nordeste, Potiguara, Tareliú, Xumimi e assim vai. Em comum, todos esses povos cultuavam a Jurema planta, né? Tanto a Jurema quanto Badzé, que seria o espírito do tabaco, né? Aqui do meu lado tem uma obra muito incrível, né? De o Mago Juremê, de mestre Romulo Angélico. Um livro muito bom, muito completo sobre a Jurema, que eu recomendo inclusive a leitura daqueles que desejam se aprofundar, né? Quando é que ela surge no tempo, né? Então a gente mensura de que a Jurema surge cerca aí de 3 mil anos atrás, né? Quando você tem a Revolução Agrícola, quando os povos passam a ser sedentários e começam a interagir mais intimamente com as plantas, né? Então a gente tem algumas configurações aí, né? Existe uma planta sagrada, que é o centro do culto, e você vai ter aí cada um com a sua cosmovisão, né? Cada tribo com sua cosmovisão. Com o passar do tempo, a Jurema ela começa o espaço do território do Nordeste começa a ser urbanizado, né, por outros povos, principalmente com a colonização. E aí há uma interação entre povos indígenas e judeus, povos indígenas e bruxos, povos indígenas e cristãos, né, padres também, enfim, que vieram para realizar os aldeamentos aqui no Brasil e tiveram algum nível de interação com esses povos. E aí esse escambo de conhecimento, essa troca de conhecimento, gera o que a gente entende hoje como religião jurema, né? Porque que é diferente do que os povos indígenas primordialmente faziam. Então ela começa a assumir, como a Jurema é uma religião xenofílica, né? Então você tem o xenofóbico, que é aquele que tem aversão ao estranho, ao estrangeiro, né? A Jurema não, ela é xenofílica, ela acolhe uma série de degradados, né? Judeus perseguidos, bruxas perseguidas, ciganos perseguidos. Então você vai ter uma série de povos pretos, né, escravizados, foram abraçados pela Jurema, e ela vai incorporando essas práticas dentro da sua configuração.
até o que a gente entende hoje como Jurema, cuja matriz é indígena, né? Isso é importante ressaltar. Então, a Jurema é esse conjunto de coisas, né? Então, dentro da Jurema você também tem um reino encantado. Então, essa na verdade é uma visão muito que a gente entende como o reino feérico, né? Na Europa, essa ideia de encanto, né? O que seria encanto? Encanto seria uma dimensão onde esses seres existem, né? Eles trafegam entre esse mundo e o nosso mundo, e dentro da visão da Jurema existe os portais que você tem acesso a isso, né? A natureza, lagos, montanhas, plantas, né? Então, todos esses lugares funcionam como sendo um portal para essa interação, né? É importante ressaltar um ponto aqui, né? Qual é a ideia da Jurema, né? A ideia da Jurema é uma cosmovisão, né? Então, é tentar fazer com que o homem ele se reintegre à natureza, porque a gente entende na natureza tudo aquilo que eu não sou. Então, a árvore ali, a floresta ali, isso é natureza, eu não sou natureza. E a ideia da Jurema, na verdade, é poder fazer uma reintegração do homem com essa natureza. Então, você tem um reino chamado o Reino da Jurema, cuja capital é Juremal, e existem 7 cidades, 7 reinos que compõem esse reinado. E aí cada família vai cultuar os reinos específicos de sua família, né? Então há quem diga que são 5, outros que digam que são 7 reinos, outros que digam que são 7, né? 5, 7, outros vão dizer que são 12, outros vão dizer que são 33. E dentro... Peraí, deixa eu... Pronto, mais uma pessoa aí para integrar esse diálogo, né? Bem-vindo, Lidione. Então, assim, o rei da Jurema, ele integra esses reinados, né? E aí cada família vai ter a sua configuração. Então, além disso, né, dentro desses reinados, o que é que existem? Existem encantados, mestres, né? Porque dentro da Jurema o sujeito não morre, ele se encanta. Então, durante a sua passagem, ele é absorvido pelo encanto. Então, a Jurema não é uma religião de mortos, ou pelo menos não é somente uma religião de mortos. Ela é sumariamente uma religião de encantados, que é o sujeito que foi absorvido pela natureza. Então, a gente tem um ponto muito antigo que canta assim, ó: aqui não tem morto, aqui só tem vivo. Aqui não tem morto, aqui só tem vivo. Levanta, meu mestre, vem falar comigo. Levanta, meu mestre, vem falar comigo. Então, assim, o mestre é um ente vivo e parte integrante da natureza. E aí, nesse sentido, a gente precisa considerar que o encanto é o lugar de habitação. Cada mestre vai vir de um canto desse aí. Em determinado momento, inclusive, o juremeiro ele é levado ao encanto, né? Então, para poder conhecer as cidades, correr as cidades da Jurema, né? E aí ele retorna, descreve o que viu para o seu padrinho de Jurema, seu iniciador, e ele vai averiguar em que parte do encanto ele estava. Fica à vontade, meu irmão. Meu irmão, muito interessante essa parte de que em algum momento o juremeiro vai ser levado ao encanto, né? Essas cidades encantadas. Eu queria que você explicasse até se é exatamente aí que entra a famosa beberagem da Jurema. Se esse processo ele é feito na beberagem da Jurema ou se o juremeiro ele é levado também ao Juremal sem ter a beberagem da Jurema. Eu queria que o irmão explicasse um pouco, inclusive essa relação aí da beberagem da Jurema. Pronto, perfeito. Então, veja, eu falo de um lugar, né? Eu falo do Catimbó, no Rio Grande do Norte, especificamente em Açu, com o contato que eu tive com juremeiros, senhores velhos que tomavam conta dos trabalhos de mesa, e dentro
sou integrante também da casa do mestre Manuel Germano, que hoje é dirigida por Padrinho Rômulo Angélico, né? Então, isso não se aplica a outras formatações de Jurema em outros lugares. Cada família é um clã e cada clã tem a sua perspectiva. Mas, dentro da Jurema de Reis, o sujeito ele pode sim ter o efeito enteógeno da bebida e ser levado até o encanto, ou ele pode ter essa experiência de maneira espontânea, entendeu? Sem a necessidade do consumo de qualquer tipo de substância que seja. O mestre vê por bem levá-lo e apresentá-lo à cidade da Jurema e ele retorna com essa experiência, entendeu? Mas como eu falei, algumas outras práticas vão condicionar isso à beberagem da Jurema, né? De uma ritualística específica só para isso, entende? Mas como eu falei, isso pode ocorrer com efeito enteógeno ou não, e eu falo do lugar de alguém que teve a experiência sem o uso enteógeno, entende? Então a gente pode ter essa perspectiva. Então você vai ter a configuração. Pode falar, meu. Irmão, você falou aí do efeito enteógeno. E aí eu vou perguntar, né, até porque pode ser a dúvida de muitos das pessoas que possam assistir esse vídeo, e eu vou aproveitar bastante ter um juremeiro para que a gente possa, de fato, esclarecer algumas dúvidas direto da fonte. Então, meu irmão, assim, eu vou fazer uma pergunta de um leigo, tá? Como que seria a questão do efeito enteógeno? Isso quer dizer que a bebida da Jurema, ela tem um efeito DMT, assim como a ayahuasca? Queria que o irmão dialogasse aí um pouquinho e nos informasse como que funciona isso, se o irmão puder. Pronto, perfeito. Como eu nunca fiz uso da ayahuasca, eu não tenho como referenciar, né? Mas veja, eu vou falar da minha sensação, e aí isso é um aspecto subjetivo meu, do que é que eu tive como experiência, né? Eu particularmente tenho muita facilidade de entrar em transes, né? E aí o que acontece é que quando eu bebi a Jurema, no início eu não sentia absolutamente nada, né? Inclusive ficava andando, tentando auxiliar de algum modo os outros irmãos que estavam tendo algum efeito fisiológico ali, né? Durante o percurso. Mas depois de um tempo, eu me sentei do lado do pé de Jurema, um pé de Jurema preto que tem na casa de seu Manuel Germano. E aí, sobre mim, irradiou uma grande força, né? Muito semelhante à irradiação que a gente conhece como incorporação, né? Mas infinitamente maior. E aí, naquele momento, eu entrei em transe, né? Me recolhi e eu comecei a cantar diversos pontos. Eu não lembro quanto tempo eu passei cantando, né? Eu só me lembro para dizer assim: ei, vamos dormir? O sol já está raiando, né? E aí eu me toquei que eu tinha passado, talvez eu tivesse passado muito tempo ali parado, sentindo essa força, né? Mas era uma força muito poderosa e que vibrava por todo o meu corpo, muito semelhante ao que seria uma irradiação, mas infinitamente mais forte. E também durante determinado tempo eu vi na minha tela mental, né, várias florzinhas desabrochando assim, como se fosse uma coisa acordando, né, dentro de mim. Então esse foi o efeito que eu tive da Jurema, né? Eu tomei lá, né? Posteriormente eu fiz o uso da Jurema, de um feitiço de Jurema que eu havia preparado. E aí sim, né? Aí eu tive uma visão com um dos reinos da Jurema que a gente chama de Altas Torres, né? Que é um lugar dentro da Jurema, que eu não posso descrever para vocês como é que é, mas eu fui levado até esse lugar com muita nitidez, né? E aí, com o retorno da experiência, então como é muito semelhante ao que seria uma projeção astral, né? Mas eu já apareci lá, entende? Diante de um dos portões, né? Então essa foi a experiência que eu tive dentro da Jurema,
Posteriormente, né, porque o que acontece, existe um termo que um irmão chamado Diego me ensinou, que ele chama de aparelhar a força, que é o quê? Conforme você usa uma substância enteógena como essa, ou então aprende determinada habilidade, chama mística, mediúnica, como que chega um momento que você começa a trabalhar aquilo dentro de você. Então, por exemplo, o sujeito está ali irradiando, mas a gente nunca imagina, por exemplo, a irradiação vindo, você direcionar a irradiação, por exemplo, para o seu braço, e aquilo se transformar, por exemplo, numa luz para curar alguém, né? A gente sempre pensa que vai receber, né? O corpo está vibrando e fala, não, vou receber, vou incorporar, mas você não aparelha aquilo, você não dá uma função, não direciona aquela força que está sobre você. E aí com o tempo você aprende a direcionar essa força, nem tudo é incorporação. Então às vezes o sujeito está irradiando e ele acha que vai incorporar, mas na verdade aquela força pode ser direcionada para outra finalidade. Eu dei um exemplo aqui, mas por exemplo, no caso da bebida da Jurema, muitas vezes a gente tem essa ideia de que vou beber para ter visões, né? Mas na verdade, por exemplo, quando eu comecei a beber a Jurema, uma coisa muito interessante aconteceu, que é o quê? Eu tinha sonhos com episódios da minha vida, sonhos normais. Nada fantástico, nada extraordinário, nada nesse sentido. Mas eu tinha sonhos de algumas experiências da minha vida, por exemplo, da vez que eu briguei com um menininho da escola. Por exemplo, eu era criança e a gente brigou. E eu entendo que ela é como se a Jurema tivesse ido lá no fundo da minha alma e revirado um baú, assim, jogar tudo de volta para cima, entendeu? E falar assim, aprenda a lidar com isso de novo, né? Então, coisas que eu havia recalcado, né, que é o termo psicanalítico que a gente usa, foram se revelando novamente. Então, a Jurema vai ensinando devagarzinho, né? Então, eu particularmente acho que limitar a experiência com a Jurema somente a relações de visão, por exemplo, pode se tornar uma experiência estéril, sabe? E aí você acaba gerando pessoas místicos e esquizofrênicos, né? Porque são pessoas que usam aquilo como uma válvula de escape da sua vida cotidiana, né? Então é importante entender que existem formas de você acessar a ciência de cada planta, né? E às vezes você olhar para a Jurema e contemplar a Jurema já pode ensinar muita coisa, entendeu? Então você olha para ali para a carrapateira, né? Aí vocês devem chamar de carrapateira, que a gente chama de mamona. Não sei como é que eu presumo isso, né? Mas aí você olha para a carrapateira e você fala, rapaz, a carrapateira você consegue extrair o rícino e você consegue extrair a ricina. E aí um é um remédio e outro é um veneno. E aí você entende talvez o mistério daquela planta, entendeu? Então, existem formas de interação com a planta que vão lhe dando ciência. E não necessariamente você precisa estar vendo coisas ou ouvindo coisas, entendeu? Esse contato com o mundo encantado, ele é um contato muito simples como era simples a vida de um cabo da roça, que vivia no roçado, né? Então, ali da vaca parindo, do bicho correndo no meio do mato, da planta crescendo em determinada estação, de um inseto devastando uma plantação, de tudo ele tirava um conhecimento. E não existe nada na filosofia que seja superior a essa experiência, mas talvez ele nem saiba o quão grandioso é essa experiência, porque o nível de simplicidade dele permite ele repassar aquilo com muita naturalidade. Então a gente precisa fazer um retorno para uma vida mais lúcida nesse sentido, sabe? E a Jurema, se ela for utilizada de maneira coerente, né, assim como qualquer coisa no mundo que você use de maneira descompensada vai lhe causar um mal, não por causa da essência da coisa, mas o mal que já existe em você aflora, se você usar de maneira prudente, ela pode trazer uma grande ciência. E talvez a ciência que eu estou usando aqui, tá? É um termo dentro da Jurema que pode ser similar ao que os gregos entendiam como gnose, tá? Ciência
seria um contato íntimo com a espiritualidade ou com a força divina, uma espécie de conhecimento intuitivo que flora com uma certeza e que não passa necessariamente pela razão, pela lógica. Você não constrói aquilo logicamente. Aquilo vem para você e já lhe ensina automaticamente alguma coisa. Entende? Isso seria a ciência, né? Então não existe lógica de eu estar aqui e saber que a certeza do meu movimento deve ser aquela. Entendeu? Não existe lógica olhar as nuvens como a aeromancia, né? E conseguir ler as nuvens como um oráculo. Não existe lógica eu saber que a vela está queimando estranho. Tem alguma coisa esquisita aqui, entendeu? Talvez isso seja o sinal de alguma coisa. Então às vezes o juremeiro está no meio do tempo e vê um vento diferente. Ele fala, rapaz, esse vento aqui ele tá estranho, alguma coisa vai acontecer. Então você consegue, através da própria natureza, a natureza e você se torna um oráculo só. Entende? Então isso é ciência, quando o sujeito se dissolve dentro dessa espiritualidade, né? Vou nomear desse modo, porque tem algumas coisas que o português não vai, entendeu? Falta palavra para poder escrever. Então dentro da Jurema você vai encontrar os caboclos, né, que aqui nós chamamos de caboclo bravo, seria o indígena nativo, né? E caboclo, algumas pessoas vão nomear como sendo o fruto de uma interação entre outros povos e os indígenas, né? Europeus indígenas, por exemplo. Então você vai encontrar nesse meio uma gama de figuras aí. Aí, como já citei, ciganos, judeus, pretos, feiticeiros, rezadores, benzedeira, raizeiro, mateiro, cangaceiros, enfim, você vai ter uma infinidade de entes que se manifestam nos trabalhos de Jurema, né? E aí, o trabalho de Jurema a gente nomeia como mesa, né? Então você tem a mesa seria uma sessão, né? Então eu vou abrir uma mesa, que eu vou fazer uma sessão ali de Jurema. Então você vai ter mesa alta, que é um trabalho que é realizado em cima de uma mesa de fato. Você vai ter a mesa rasteira, que ela é feita em cima de uma esteira. Você vai ter um trabalho de chão, que é diretamente no chão. E você vai ter o toré. O toré seria a dança circular dos indígenas, né? Então, existem essas configurações de culto. Cada um vai servir para uma coisa. E aí, o tipo, vou usar esse termo, o tipo de espírito que vai baixar também se diferencia, né? A partir dos trabalhos. Então, isso é um geralzão sobre Jurema. Como eu citei, então ela é um reinado, ela é uma bebida, ela é um espírito, porque a gente tem uma cabocla chamada cabocla Jurema, e ela é uma prática religiosa, né? Então, isso seria um resumo sobre o que seria Jurema, né? Então, a partir do que vocês me perguntarem, aí eu posso ir indo para outros viés aqui, entendeu? Mas conseguiram entender? Tá tranquilo? Irmão, eu achei muito interessante a questão aí que você falou dos espíritos que são trabalhados, né? Quando você fala de caboclos, quando você fala de benzedeiras, quando você fala de bruxas, de cangaceiros, o irmão está falando de falanges que são trabalhadas na Jurema. É isso, irmão? Eu queria entender e queria que você falasse um pouquinho aí dessas entidades, como que são essas entidades que se manifestam na Jurema Sagrada. Pronto, perfeito. Veja, algumas pessoas dirão que dentro da Jurema não existe falange,
Isso é um ponto importante, tá? Que existe um mestre e pronto, acabou. Se o mestre é o único ali, né? Então isso causa uma divergência com outros modos de pensamento. Iago, Felipe, eu especificamente, não estou falando por absolutamente ninguém, considero que dentro da Jurema existe sim uma falange, né? Num sentido muito menor do que seria uma falange de Umbanda, por exemplo, até por causa da extensão do culto, né? A Jurema é muito localizada no nordeste do país, a Umbanda ela se nacionalizou, enfim, se nacionalizou não, se internacionalizou, né? Então eu acredito sim que existem falanges nesse sentido, sabe? A gente não tem subfalanges, né? Como citado no vídeo anterior. Então o Zé Pilintra que baixa aqui tem um nome que certamente é o mesmo Zé Pilintra que vai baixar aí. Entendeu? Pode falar. Eu vou atrapalhar só um pouquinho, irmão. Então, o irmão está dizendo que existe um mestre dentro da Jurema que se chama Zé Pilintra, é isso? Não somente um mestre, né? Mas também um gato. Seu gato se chama Zé Pilintra, né? Então, você tem tanto o mestre de Jurema quanto o gato de Vivian se chama Zé Pilintra, né? É verdade, cadê ele? Ele correu. Sim. Quando ele apareceu, eu mostro ele aqui, tá? É seu Zé Pilintra. Pronto, perfeito. E aí o que acontece é que sim, dentro da Jurema você vai ter um mestre chamado José Pilintra. Não, existe o nome dentro da ciência e o nome de batismo, viu? Então, dentro da ciência a gente chama de Zé Pilintra, mas ele tem o nome de batismo dele, né? Assim como a gente chama Cibamba, por exemplo, outro mestre, né? Cibamba não é um nome próprio, né? Ele tem um nome próprio dele de batismo. E aí você vai ter esse mestre chamado Zé Pilintra, que diverge do que é o malandro no Rio de Janeiro, né? Embora eu particularmente acredite que o Zé Pilintra do Rio de Janeiro se deve ao êxodo de povos aqui do Nordeste que migravam para o Sudeste do país, né? Muitas vezes em busca de oportunidade, e isso de algum modo foi assimilado pela cultura, né? Então é importante ressaltar esse ponto. Mas de modo técnico, né? Vou utilizar esse termo, de modo técnico não é a mesma entidade, entendeu? Mas você vai ter Zé Pilintra, Mestre Cibamba, inclusive com influências mouras, né? Isso aí que é interessante, né? Cibamba é na linha de Moura, ele é pau pra virar. Arreia Cibambinha, arreia Cibamba, todo o contrário que aqui tiver, Cibamba é quem vai levar. Então, Mouro tem um significado, né? Referente aos povos mouros que dominaram durante muito tempo a Península Ibérica. Você vai ter muitas mulheres, né? Enfim, então você tem meninos também, né? Enfim, então você vai ter muita qualidade aí de espíritos que trabalham dentro do catimbó, né? É isso. Então existe sim um mestre chamado Zé Pilintra. E me tira uma dúvida, irmão. Vou aqui jogar um monte de dúvida, tá? Tá, e fiquem à vontade também, Lidione, Vanessa, fica à vontade, viu? Me diga uma coisa, irmão. Aí você me falou que nos falou, né, que dentro da Jurema Sagrada, então, essas entidades se chamam mestres. E esses mestres, como que funciona? Existe direita? Existe esquerda? Como que funciona? Ou esses mestres são só de direita? Como que funciona aí essa lógica dentro da Jurema? Pronto. Veja, todo sujeito discípulo de Jurema é aquele que foi batizado dentro da Jurema, né? Ele tem o mestre de frente, que é aquele com que ele vai trabalhar com mais frequência. Tem um protetor e um auxiliador. Esses nomes vão diferenciar de casa para casa, viu? Protetor e auxiliador. Além desses três mestres, você tem um mestre chamado mestre oculto, o qual não se pronuncia o nome, né? Para absolutamente ninguém. Cada mestre desse, né, esse de frente, protetor e auxiliador, carrega mais 7 dentro da sua configuração ali, entendeu? Então eu posso ter vários mestres dentro dos protetores ali, entendeu? Os auxiliadores, eu tenho um auxiliador principal e outros 7. Eu tenho um mestre de frente, e esse mestre de frente também carrega outros 7 mestres. Então a corrente mediúnica de um juremeiro ela é bastante
vasta, né? Mas pode ser que eu passe a vida toda trabalhando só com o seu Zé Pilintra, com o meu mestre de frente, com um protetor auxiliador. Dentro da Jurema, a gente entende que todo mestre tem sua direita e sua esquerda. O que a gente chama de fumaças à direita e fumaças à esquerda, né? Fumaça à direita está mais ligada à cura, né? Cura, benzimentos, uma busca de relações, vou usar o termo positivas, e fumaças à esquerda a gente está falando sobre desmanche de malefícios, um trabalho de defesa, né, em relação a contrários, né, forças contrárias que tentem prejudicar o discípulo. Então todo mestre tem sua direita e sua esquerda, entendeu? Diferente, por exemplo, de algumas configurações que vão acreditar que tem. Agora sim, existem entidades que são especialistas naquilo. Isso não quer dizer que ela não tenha direita, né? Mas que ela trabalha muito bem com desmanche de malefícios e tal. Mas existem configurações que vão entender que determinada entidade ela é maléfica ou uma coisa nesse sentido, né? Inclusive no livro Feitiço de Catimbó, há um mestre chamado, não vou lembrar o nome do mestre, não vou lembrar o nome do mestre agora, mas que ele vai dizer que esse mestre específico só trabalha para o mal, né? Isso é a visão de um sujeito que está fora do culto e que observa o culto como um espectador, entende? Então esse sujeito está fora do culto, observa o culto como espectador e absorve aquilo que ele está compreendendo daquele contexto. Mas dentro da Jurema entende isso, que todo mestre tem suas direitas e suas esquerdas, né? Que a gente chama de fumaça da direita e fumaça da esquerda, entende? Me tira uma dúvida aqui, Vanessa, se você quiser falar, fica à vontade, viu? Não fique com vergonha não, Elidione também, caso queira fazer alguma colocação, fica à vontade. Pronto, é isso. Então, existem espíritos que são especialistas nos trabalhos das esquerdas, né? Das fumaças das esquerdas, como Galo Preto, Joana Pé de Chita, Ninha do Agiló, enfim. Então você tem essas entidades aí. Irmão, eu queria que o irmão falasse um pouquinho, que o irmão comentou que existem caboclos dentro da Jurema Sagrada. Eu acredito que seja também pela raiz, né, dos povos originários. Eu queria que o irmão falasse assim, os caboclos da Jurema, eles trabalham similares, porque, desculpa a ignorância, né, que é o pouquinho que eu conheço dentro da minha vivência espiritual. Eu queria saber como que funciona esses caboclos, como que vem essa energia cabocla, né? Se ela acredito que mais limpa, né? Porque você vai ter aí uma entidade que vai estar trabalhando dentro da sua raiz, né? Dentro da tua vibração originária, né? Dos povos originários. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho aí da manifestação desses espíritos e, se puder, citar aí alguns mentores, aí, alguns guias, alguns mestres para a gente ter e, de repente, até cantar alguns pontos, que é tão bonito. Pronto, perfeito. Rapaz, veja, quando eu era mais novo, que eu ainda estava vagando de terreiro em terreiro, né? Eu conheci um terreiro daqui de Açu, em que o padrinho de Jurema e outros relataram que num trabalho nas matas, né, no meio da caatinga ali, baixou um caboclo bravo. E esse caboclo, ele simplesmente, você não tinha ordem sobre ele, né? Assim, não existia controle sobre ele. Ele simplesmente saiu correndo no meio do mato e depois voltou com uma cobra imensa, né, para o meio do trabalho de catimbó que estava sendo feito. Existem alguns espíritos que inclusive vão se manifestar de maneira muito arredia, né? Principalmente quando você tem o caso de indígenas
nativos tribais, assim, quando eles incorporam, eles vêm de uma maneira muito violenta, né? Que certamente eu particularmente nunca vi dentro isso acontecer no terreiro de Umbanda, né? Mas já presenciei alguns casos em que o indivíduo simplesmente corria, né, mais de 10 horas da noite, no meio de um trabalho de catimbó, estava eu e outras 3 pessoas, e um sujeito incorporou, e quando ele incorporou, ele saiu correndo para o meio do mato, assim, tudo escuro. Depois de uma cerca, ele queria pular a cerca para entrar dentro do mato, né? A sorte que antes de ele chegar na cerca, saiu todo mundo correndo atrás dele, né? Eu fiquei lá sustentando um trabalho com o Jurema em questão, e os outros correram atrás dele, até que pegaram ele antes de atravessar a cerca, entendeu? Mas são forças muito... Eu estou usando o termo violenta, mas não de maneira ruim, entendeu? Mas como uma manifestação da força muito primitiva. E primitiva que também não estou usando no sentido de pouco evoluída, né? Mas muito visceral. Entende? Existem alguns... A gente tem diversos caboclos dentro da Jurema. E aí a Jurema é uma, Tupinambá, Cobra Coral. Existem espíritos que trabalham muito na Umbanda, que também... Os caboclos de Umbanda geralmente incorporam também nos trabalhos de catimbó. Né? Então você vai ter vários aí. O meu caboclo, né? Sim, o seu Sultão da Mata também é um caboclo muito conhecido. O meu caboclo se chama Caboclo Birajara do Peito de Aço, né? O qual eu trabalho. Eu vou pegar aqui o meu maracá bem rapidinho, só para cantar um pontinho, tá bom? Espera aí, um minuto. Voltei. Esse aqui é um maracá que eu comprei da irmã Mari, uma irmã que eu conheci no dia do meu batismo da Jurema. Vamos embora, né? Ok, caboclo. Salva o povo das matas. Salva a força da Jurema Sagrada. Salva todos os mestres. Ele mora no meio da mata e traz na cinta uma cobra coral. Ele mora no meio da mata e traz na cinta uma cobra coral. O Birajara, o Birajara, caboclo bom que também desfaz o mal. O Birajara, o Birajara, caboclo bom que também desfaz o mal. Pena por pena, pena de arara, pena por pena, pena de arara, pena por pena do caboclo Birajara, pena por pena do caboclo Birajara, pena por pena, pena de arara, pena por pena, pena de arara, pena por pena do caboclo Birajara, pena por pena do caboclo Birajara. Quem tem sangue de caboclo, tá na hora de arriar. Quem tem sangue de caboclo, tá na hora de arriar. É pau, é pedra, é fecho miúdo, arreia caboclo por cima de tudo. Pau é pedra, é fecho miúdo, arreia caboclo por cima de tudo. Quem tem sangue de caboclo, tá na hora de arriar. Quem tem sangue de caboclo, tá na hora de arriar. É pau, é pedra, é fecho miúdo, e acabou por cima de tudo. É pau, é pedra, é fecho miúdo, e acabou por cima de tudo. Aê, caboclo, chama seu cobra curar.
Aê, caboclo, chama seu cobra coral. Se ele é caboclo da mata virgem, chama seu cobra coral. Se ele é caboclo da mata virgem, chama seu cobra coral. Quem foi que disse que essa Jurema morreu? Quem foi que disse que essa Jurema morreu? Essa Jurema existe, meu mestre, e o tuxa dela sou eu. Essa Jurema tá viva, meu mestre, e o tuxa dela sou eu. Pronto, aí, não satisfeita? Irmão, que coisa mais linda, viu? Saúdo todos os caboclos e caboclas, né? Irmão, eu vou novamente fazer mais uma pergunta para o irmão, tá bom? Tá, Eu não sei se a gente ainda tem hora aí para bater mais um papinho. Tem tempo, deixa eu ver aqui, ainda tem uns 20 minutinhos. Então, meu irmão, eu queria que o irmão conversasse um pouquinho aí sobre a questão do tabaco dentro da Jurema Sagrada. Eu queria que o irmão trouxesse aí um pouquinho, falasse um pouquinho aí desse universo do tabaco dentro da Jurema Sagrada. Pronto. O tabaco, né? Porque você tem a nicotiana tabaco, que é geralmente o que a gente usou, substituindo, né, o uso da nicotiana rústica, né, que é muito utilizada pelos povos indígenas. O tabaco é o caminho dos encantados, né? Esse é o ponto. Então, a ideia é que a fumaça do tabaco ele leva a mensagem e traz a mensagem, né? Ele também é o alimento dos encantados. Então, geralmente a gente oferta aos caboclos. Quando eu falar encantado aqui, é porque existem entes que não são vivos como nós. Entende? E é por isso que eu falo que existe uma certa semelhança com o reino feérico, lá principalmente ali na Europa, porque os entes feéricos eles vivem durante muito mais tempo do que o ser humano. Então a ideia é que o encantado ele vive muito mais tempo do que o ser humano. Na Grécia você vai ter, né, as ninfas, os sátiros, esses entes que são seres que não estão dentro da configuração de evolução humana. Seria mais ou menos isso. E aí dentro desses entes você vai ter, por exemplo, a caaporá, né? A caipora, a florzinha da mata. Então, esses encantados também se alimentam com mel e tabaco, que é a oferta máxima, assim, né? Principal, né? Que a gente oferta aos encantados é o fumo e o tabaco. Então a gente geralmente bota um punhadozinho ali de fumo, ou então o fumo de rolo, e coloca o fio de mel por cima. Então, o tabaco ele é uma divindade para o juremeiro, ele é Badzé, ele é o pai dos encantados. Então, o tabaco ele vai ser utilizado praticamente em toda a ritualística do catimbó, né? Seja fumando, seja ofertando, seja utilizando como meios de defumação, seja como banho, né? Então, também tenho conhecimento de que há uma bebida feita com tabaco. Então, você vai utilizar ele em praticamente todo o contexto do catimbó, né? Embora eu tenha conhecido mesas de catimbó, principalmente que chamavam aqui de mesa branca, e que não era utilizado nem a bebida nem o tabaco. É um trabalho de um nível de concentração e de rezas e orações muito mais intenso, né? Porque o tabaco ele também auxilia no transe, na concentração, né? Então ele ajuda muito nesse sentido. Então basicamente é isso. Badzé é a divindade do tabaco, a divindade que morre, porque a gente entende o seguinte, que para a maioria das pessoas a divindade está lá, né? Ela não está aqui. Para a gente, o tabaco mesmo aqui é a divindade, entendeu? Então, quando o juremeiro está muito precisado de alguma coisa, ele senta ali
Eu tenho uma cadeirinha branca aqui no quintal aqui, que é boa toda. Aí você senta lá, bota o tabaco no seu cachimbinho, né, o cachimbinho de Jurema, que o juremeiro geralmente tem duas configurações de cachimbo. Você vai ter o cachimbo de Jurema e você tem o cachimbo de Angico, entendeu? Mas geralmente é assim, né? Só que seria o cachimbo das fumaças à direita e as fumaças à esquerda, né? E o cachimbo do Angico está muito ligado à ideia da planta Angico, né? Que a planta ela atravessa o solo, passando por rocha, por tudo, até encontrar água. Então ela é a defesa do juremeiro. O símbolo do Angico é a defesa do juremeiro. Assim como os antigos diziam, né? Usavam o símbolo da planta como referência. E aí o juremeiro se concentra naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer alcançar e tudo mais, fuma o seu cachimbo e deixa a fumaça levar o recado, né? De um trago que eu dei, meu ponteiro firmei, 7 cachimbas acende de uma vez. De um trago que eu dei, meu ponteiro firmei, 7 cachimbas acende de uma vez. Foi eu que mandei deixar, vai fumaça pra onde eu mandar. Foi eu que mandei buscar, vai fumaça pra onde eu mandar. Minha pisada é uma só, na força do catimbó. Minha pisada é uma só, na força do catimbó. Mas o mestre, quando é mestre, não tem medo de ninguém. Solta a fumaça pra cima e dá o recado além. O mestre, quando é mestre, não tem medo de ninguém. Solta a fumaça pra cima e dá o recado além. Eu vou, meu recado eu vou mandar. Eu vou, solta a fumaça pra lá. Eu vou, meu recado eu vou mandar. Eu vou, solta a fumaça pra lá. Uma folha seca do chão apanhei, uma folha seca do chão apanhei, pra botar no cachimbo do senhor e mestre, pra botar no cachimbo do senhor e mestre, pra botar no cachimbo do senhor e mestre, pra botar no cachimbo do senhor e mestre. Então são referências dos linhos de Jurema, o uso da fumaça, o uso das plantas, né, no sentido de utilizá-la dentro do elemento do cachimbo, porque você vai agregar a esse tabaco outras ervas cuja finalidade esteja de acordo com a sua intenção. Entende? Então, eu espero que, inclusive com esses linhos, com esses pontos que eu cantei e tudo, vocês entendam que a Jurema não é teórica, entendeu? Ela é prática, ela aprende você na cantiga, ela aprende você no meio do tempo, né? Então, pisa maneiro, quem não pode com a formiga não, assanha o formigueiro, pisa maneiro. Então, quando você, já tem um tempo aí que você estava andando quando era pequeno, e pisava no formigueiro, quando via, a formiga pegava no pé, você, rapaz, assanhei um formigueiro grande aqui. É assim, é na prática da vida, da existência do nordestino, né, que hoje em dia as crianças não fazem isso, né, mas antigamente a gente corria no meio do tempo, Viva deve ter subido muito em pé de acerola para tirar acerola, seriguela, essas coisas. Então, no interior do Nordeste, a criança ela é muito livre nesse sentido, e ela vai aprendendo, entendeu? Com os elementos, com a vida, com as cantigas, com as rezas, com os costumes, ele vai sendo ensinado. Então, a maneira de educação, inclusive dentro da própria Jurema, ela é mimético. Mimético por quê? Por imitação. Mimético vem de mímese, que gera a palavra mímica, que é a imitação. Então, você vai aprendendo devagarinho ali e entendendo como é que a coisa funciona. Então, o tabaco, o cachimbo, ele é uma condição, um dos elementos predominantes dentro do catimbó, que a gente chama de marga mestra. Você vai ter o maracá e você vai ter o cachimbo, geralmente na mesa do juremeiro. Entendeu? E aí o cachimbo é a arma do juremeiro, né? Esse é o jargão que todo juremeiro cita, né? O cachimbo é a arma do juremeiro. É com o cachimbo que ele vai levantar, é com o cachimbo que ele vai curar, é com o cachimbo que ele vai desfazer. Então, irmão,
Desculpa Não, fica à vontade. entrar aqui na tua explicação. Irmão, nós temos agora exatos 10 minutos de conversa e eu acho que o assunto ainda precisava render mais. Então, eu queria saber se o irmão tem disponibilidade para a gente trocar mais uma ideia, porque eu queria que o irmão falasse também um pouquinho da medicina do rapé dentro da Jurema. E eu queria também entender um pouquinho aí mais sobre os encantados. E eu queria saber se o irmão tem essa disponibilidade de a gente abrir aí mais um bate-papo. Pronto, dá sim, eu posso retornar novamente aqui e a gente conseguir dar continuidade a esse assunto. Realmente a Jurema é um assunto muito vasto, né? Então, quando você vai falando sobre isso, algumas coisas vão sendo recobradas e rende muito assunto. Mas a gente pode gravar outro vídeo, sim, para tratar sobre essas temáticas, tá bom? Então, pessoal, nós vamos então hoje, especialmente, ter 2 vídeos sobre Jurema Sagrada. Eu agradeço demais ao nosso irmão Iago, que vai disponibilizar aí 2 vídeos para a gente ter esse universo tão gostoso. E nós temos hoje 2 convidadas super especiais conosco, que é a nossa irmã Vanessa e a nossa irmã Lidione, também do Covo em Filhos de Avalon, são sacerdotisas, né? E eu fico enormemente feliz por tê-las aqui conosco na noite de gravação. Então, nós vamos subir agora esse vídeo, né, para a plataforma do Pronto. YouTube e retornamos com mais um vídeo, tá ok, pessoal? Pronto. Então, daqui a Perfeito. pouco retornamos enquanto a vela queima. Um grande abraço a todos. Tchau, até mais.